Então, pessoal, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nós hoje iremos falar um pouquinho da observação de sala de aula, o quanto esse tema é importante, o quanto está presente agora no nosso cotidiano, tanto no regular quanto na EJA. A observação de sala de aula ela está sendo realizada, deve ser realizada tanto pelo pedagogo quanto pelo diretor. E hoje nós vamos debater ali principalmente sobre este tema. Então aqui nós temos uma reflexãozinha do eu olho o outro me olha, mesma reflexão que nós vimos antes de sair das férias, da questão da câmera aberta, da frequência, com a participação. Então esse dali ele traz uma retomada ali do que o nosso manual do cursista ele relata ali. Pede ali para o pessoal abrir a câmera para nós enriquecermos o nosso momento aqui. Na nossa agenda de hoje, nós temos o quê? Temos o acolhimento de 5 minutos, um início de conversa de 15 minutos, alguns conceitos importantes de 10 minutos, uma em ação ali de 20 minutos, um vamos refletir de 10 minutos, e um trocando experiências ali de 15 minutos, e um saber mais de 5 minutinhos. Então, para acolhimento, nós trouxemos aqui um vídeo que é bem interessante, que fala do trabalho em equipe, que é o ponto principal ali do nosso foco. Então, vou estar aqui compartilhando a tela com esse vídeo para vocês. It's smarter to travel in groups. Qual a diferença de um preguiçoso para um... A reflexão da importância do trabalho em equipe. Nós vamos falar muito disso hoje. Então, o trabalho em equipe, às vezes, é o segredo para o sucesso da nossa educação. Muitas vezes nós buscamos ali uma parceria com a equipe pedagógica, com direção. Essa parceria, ela vem juntamente ali na hora que eles fazem a observação, que eles estão presentes ali em sala de aula. Então, essa parceria que ela venha para ser construtiva, né? Então, ali, ele já nos traz 2 questionamentos de início. Boa noite, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Ele nos traz um questionamento: qual a sua opinião sobre a observação da sala de aula? E uma possibilidade de crescimento ou uma obrigação? Alguém gostaria de comentar sobre o tema?
sobre a questão em si, né? Qual que é a opinião de vocês? Nós estamos num grupo aqui para discutirmos, crescermos juntos. Então, seria interessante que vocês conversassem aqui conosco e nos ponhassem a par da opinião, o que vocês acham. Quem gostaria aqui de contribuir nesse momento conosco? Pessoal, a professora, aqui eu vejo assim que eu já tinha assistido os videozinhos desde que você colocou ali, né? É muito interessante e gostei deles, desenho. E aí eu vejo que a gente, na sala de aula, é isso aí mesmo. E mesmo nós, professores, se a gente não trabalhar em equipe, a gente tem que usar da nossa humildade. Ah, eu não sei isso, o que você acha? O que você acha disso? Me ajude aqui que eu não estou, né? Então, pedir. Tem gente que precisa de ajuda, a gente percebe, sabe? Mas não pede, não quer o ego lá em cima, né? E quanto à sala de aula, a gente fala muito ali na questão como formar duplas, os grupos. Justamente aqui eu vejo um crescimento, claro, porque a gente sempre vai tentar juntar, a gente é melhor formar, de uma certa forma, talvez que eles não percebam, colocar esses alunos que precisam mais de ajuda junto com aquele que tem mais possibilidade, né? Aquele que consegue mais. Então, a gente daí consegue levar aquele e esse outro, com a fala da gente, e mais um colega ali, é onde ele vai adquirir, então, não digo num todo, talvez, uma certa aprendizagem daí do conteúdo, né? É verdade. Mas bem interessante. Nós se aliamos aos outros, nós crescemos juntos. Uhum, é isso aí. Sim, obrigada, Fátima. Pedro gostaria de contribuir aqui conosco? Pedro, seu áudio não está ligado? Vou desligar o meu aqui para não dar. Desculpa. Boa noite. Boa noite. Eu não gostei do que a Fátima falou, porque eu ia falar tudo isso. Brincadeira, Fátima. Eu também concordo com... Bem feito, não fala antes. Não faço minhas as palavras da Fátima. E realmente é isso aí. Quando a gente tem um grupo de amigos, né, não vou nem dizer de colegas, de amigos que contribuem, é muito, muito gratificante mesmo. E graças a Deus eu posso compartilhar com vocês essa alegria. Estou com um grupo que a gente está na alfabetização na EJA, né, de adultos privados de liberdade e tudo mais, e nós estamos com um grupo, eu e mais 3 professoras, grupo de 4 professores na alfabetização. Gente, pensa na coisa mais linda que é, gostoso de trabalhar. Parece que você fica esperando a hora de ir trabalhar. Por quê? Por conta disso, uma coisa tão simples, um leva alguma coisa, compartilha com os demais, e aquela alegria de, olha, eu faço assim, eu trabalho assado. E na semana passada, no curso, né, eu sugeri, então, que a gente trabalhasse com jogos também, porque foi o tema do meu curso passado, né, trabalhei com jogos. Além deles gostar muito, eu já tenho uma certa experiência em sala de recursos com jogos, e abre muito a mente do aluno. E eles, assim, estão amando, a ponto de que um dia por semana eu trabalho com jogos, porque faz parte do conteúdo, né? Jogos, pintura. Então, na quinta-feira é o dia da pintura. Meu Deus, que alegria. E a questão para contribuir com o vídeo, né? A questão da união. Eles próprios, assim, eles dão os depoimentos de nossa, professor, que bom, a gente fica feliz o dia que tem aula, porque a gente quer estar aqui, o senhor dá a oportunidade para a gente falar. Às vezes uma coisa simples que eles falam colabora com os demais, e olha, está muito bom, sabe? Assim, a equipe de profissionais que está no conjunto, no grupo, os alunos,
E aí, assim, quando um aluno fala alguma coisa, os outros falam, ó, cala a boca, não é sua vez de falar. E outra coisa, você já sabe que você não pode falar isso. Você já sabe que você não pode responder ao professor. Eles próprios Se corrigem. exatamente, eles próprios já se corrigem. Gente, está assim muito bom. E por conta dessa questão da união, de um ajudar o outro, de um contribuir com o outro. Porque não adianta eu ter o conhecimento e eu não compartilhar, não é? E compartilhando a gente fica feliz, a gente aprende mais e muito, muito bom. Eu estou muito feliz, muito gratificado por tudo isso. Quero compartilhar com vocês. Mas que bom, Pedro. O seu depoimento da Fátima foram perfeitos. É o trabalho em equipe que nos faz crescer ali em conjunto. E eu gostei ali do que você citou ali. O que adianta eu ter o conhecimento se eu não compartilhar? Isso é uma das coisas mais importantes ali que eu assim fiquei pensando. É uma coisa até que remeteu até na ideia do Cortella, que ele trazia sempre em suas palestras, que quando tinha um ditado que quando nós estávamos indo se duas pessoas estivessem indo com 2 pães e uma trocasse um pão com a outra, cada uma iria embora com um pão. Mas se uma estivesse indo com uma vela e encontrasse a outra com a vela apagada e acendesse, as duas teriam mais claridade, mais iluminação. Então, é assim com a nossa educação. Então, se eu estou indo com uma ideia e troco com o novo colega, professor, pedagogo ou diretor, e ele me passa também suas ideias, nós temos já 2 ideias. Então, ele funciona como a luz. Então, ele é um fato interessante, de que adianta nós termos o conhecimento se não repassarmos. Esse é É isso mesmo, professora. E assim, o que eu vou ensinar para minha turma hoje, a semana passada, a semana que vem, aquilo eu já ensinei. E se eu compartilhar com o colega, vai abrir para ele também. Né? Ontem eu fui para a sala de aula e eu estava assim, já um pouco assim, preocupado, gente, é só esse conteúdo que eu estou trabalhando e tal. Eu vou dar uma satisfação a eles. Porque eu estou trabalhando a produção de texto, foi o trabalho que eu postei também já, né? Então, o que eu estou fazendo? Não é o texto pelo texto. Para eles é uma cópia do texto. Eu dou o texto para eles copiar, e aí eu peço para eles criar um início e um final. Então, o que aconteceu antes, por exemplo, do lobo pegar o cordeiro? Antes do lobo chegar para beber água? Então, eu estou explorando a inteligência deles, o raciocínio deles. E eles estão, assim, muito bom. Tá, e depois, o que aconteceu? Aí o meu trabalho foi em cima de... Já estou falando do trabalho, olha. Foi em cima, assim, eles tinham... Eu trabalhei o argumento e eles tinham que defender, eles tinham que fazer o papel de advogado. Trabalhei com eles, né? Que o bom advogado, o melhor advogado é aquele que tem mais argumentos, não é? E aí eu coloquei para eles assim, que eles tinham que escolher uma das duas personagens para defender. Todos eles queriam defender o lobo. Mas o lobo está morto. Não, o cordeiro está morto, como é que eu faço? Bom, ele morreu, mas alguém tem que defender. Daí a maioria quis defender, porque coitadinho do cordeiro, né? Tá bom. Só que na outra aula eu falei, agora vocês vão ter que inverter, vão ter que defender o outro. Não, mas ele foi cruel. Não, mas vocês têm que pensar de alguma forma, né? Por quê? Porque vocês sabem muito bem o que é um advogado. Então, vamos supor que o advogado não queira pegar a sua causa porque ele não concorda com as atitudes suas. Ele tem que te defender, mesmo não concordando. Gente, precisa de ver os textos que eles produziram. E aí, tirando a parte do meio, o que fica? Um texto muito bem criado. E ontem, daí, eu falei para eles, agora eu vou fazer mais uma pergunta. Se eu devolver para vocês os primeiros textos que vocês fizeram, eles falaram, professor,
nem devolva, porque eu tenho vergonha daquilo que eu escrevi. Então, gente, isso significa que vocês adquiriram conhecimento, adquiriram argumentos, e daqui a 6 meses vocês vão estar falando que têm vergonha do que vocês estão produzindo agora. Mas, na verdade, nós estamos adquirindo conhecimento. Foi muito bom compartilhar isso com eles. E estou compartilhando com vocês também. Professora, desculpa, falei demais. Chega. Não falou não. Mas eu adorei essa técnica sua de debate ali, de fazer eles analisarem as duas situações, que muitas vezes eles escolhem uma e ficam só com aquela, né? Então, essa técnica sua ali foi muito boa. Eu gostaria até de ver esses textos ali deles. Deve ter ficado lindo. Eu posso encaminhar. Eu nem corrigi, né? Eu peguei e fiz, e só fotografei. Falei, vou fotografar antes, né, de corrigir. Mas assim, pelo menos uma vez por semana, eu peço para eles produzirem o texto, aí eu dou uma folha definitiva para eles passar limpo, eu corrijo e devolvo para eles ver onde foi que eles erraram. Por exemplo, uma palavra é com S só e tem 2 S, ou vice-versa. Eu não coloco os 2 S para eles. Eu circulo e eles vão, mas por que é com S? Por quê? Por que é com Z se tem o som de Z, mas tem o som de S? Aí eu vou explicando daí oralmente para eles. Muito bom. Mas essa parte ali da alfabetização é a parte mais difícil e é a parte mais linda da educação, que é quando nós ensinamos os primeiros passos a eles. Muito bom. Eu estou muito feliz com esse trabalho. Mas que bom, essa é uma das partes mais belas. Vamos prosseguindo aqui, que nós já temos um ponto para refletirmos, para início de conversa. Imagine que o seu diretor ou pedagogo entra numa sala de aula sem avisar e fique ali apenas observando o seu trabalho. Como que você se sentiria? O que vocês acham? Alguém gostaria de comentar no chat ou comentar aqui conosco? Está aberto aqui. Como que vocês se sentiriam? Desrespeitado, né? Porque, pelo amor de Deus, como assim o pedagogo poderia combinar comigo, poderia conversar previamente, até por uma questão de respeito dos próprios alunos, sabe? Não é assim chegar na minha sala, tipo, igual casa da mãe Joana, né? Tem toda uma organização, tem todo um preparo, até mesmo os meus alunos saberem que a gente vai receber uma visita, até a forma deles receberem essa visita. Poxa, a gente não fala de planejamento tanto na escola, a gente não fala de organização do trabalho pedagógico, e o pedagogo não se organiza para ir na minha aula, não é verdade? Eu não botaria o pedagogo para fora da minha sala, mas eu conversaria com ele depois. Falei, olha, então, né, tem todo um caminhar, como você deve saber, tem todo um planejamento, então é bem complicado a gente ter que tirar da manga ali uma situação que não estava prevista, é uma falta de respeito, inclusive, com os alunos. Eu falaria, sabe? Porque foi esse o tempo que o pedagogo tinha esse olhar de supervisão. Ele tem que ser parceiro, ele tem que ser... tem que estar ali para me garantir de que vai ser uma observação qualitativa, construtiva, não vai ser para me detonar, para depois chegar, tá faltando... E a gente sabe que ainda acontece isso, infelizmente. Eu até entendo quando tem professores que falam, não suporto pedagogo, porque tem essa experiência com o pedagogo que ainda está nessa época ainda dos dinossauros, que estão ali caçando defeito, que estão ali fazendo esse trabalho de supervisão, né? E não é essa, assim, a característica primordial dessa observação. A observação vem para complementar uma prática docente que você já tem, é uma forma de você respeitar, inclusive, esse professor, porque ele já tem uma caminhada, não é? Sim. Não é um professor que caiu de paraquedas ali, eu vou lá porque eu quero mostrar para ele como se ensina. Poxa, então, respondendo assim a sua pergunta, é essa a minha colocação, professor. Sim, mas eu também compartilho da sua opinião. Eu acho que todas as observações em sala de aula devem ser previamente avisadas, né, comunicadas, consentidas
E devemos também saber o que vamos ser observados, né? Então, quais pontos ele vai estar observando na nossa aula? Porque senão fica meio difícil você tirar da cartola alguma coisa ali se você não sabe o que está sendo observado. E esse vai ser o que nós vamos ver hoje, debater muito sobre essas questões. Então, não é o ideal que seja feito isso, desse caso ali. Isso aqui é só um caso de exemplo que não deve ocorrer, né? Que entrem na sua sala sem avisar, que é uma falta de respeito, como o colega citou ali. Então, nós temos que ser comunicados, temos que saber o que eles vão estar observando, quais questões, para que a gente tenha um bom andamento ali, possamos crescer junto, porque a função não é essa perseguição, né, essa achar defeito, a função é crescer junto. Então, nós temos que trabalhar junto e crescermos junto. E nós temos uma contribuição também no chat do Mauro. Ó, no meu caso, quando a pedagoga vem, é para ajudar, ou passar um recado, ou seja, sempre para somar. Mas vem muito ocasionalmente. Mas essa é a ideia, que venha para somar. Fátima, gostaria de complementar? Aqui na minha escola, por exemplo, como tem essa questão dos pedagogos, diretor, observar a nossa aula e que nem dos outros, ó, é ver aquela questão o que eles têm para levantar ali, já tem os pontos lá, né? Então ele chega, fala no momento antes, né? Ó, daqui a pouco na outra aula posso ir lá observar? Então, na hora. Então eles vão, observam. Por mais que você tenha domínio do conteúdo, às vezes a professora, a vice é lá de matemática, a pedagoga é outra coisa, o diretor aqui é geografia, que é o mesmo meu também, né, nesse caso, mas você já fica um pouco, eu não sei por que bobeira isso, né, se a gente domina o conteúdo, a gente sabe que sabe além, e ainda dá aquela sensação não muito boa, né, quanto operando se você está só com os alunos, né? Mas aqui é feito assim, a exigência do Estado, né? Que eles vão observar. Então não tem não querer, né? Mas nós temos que trabalhar junto. Chega daqui, não é aquilo para criticar, né? Apontar defeitos. Temos que passar essa visão, deixar ela de lado e trabalharmos juntos. Igual no vídeo ali do começo, ali, que nós debatimos a importância de trabalhar em conjunto. Então, aqui, por que observar? Então, nós observamos para que tenha um acompanhamento pedagógico, para que seja promovida essa reflexão diária a partir da observação, dos registros. Então, a fim de conduzir ali melhor o processo educacional ali. Então, essa metodologia de observação, ela deve ser em parceria para transformar as experiências educativas dos professores em objeto de conhecimento e, desse modo, transformar as práticas com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos. Então, nós devemos ali trabalhar sempre juntos. Qual que é o objetivo principal ali? É apoiar as interações que são construídas entre o professor, os estudantes, os conteúdos trabalhados. Então, muitas vezes, o próprio docente não percebe que uma pequena mudança em sua prática pode levar a resultados mais positivos. E uma pessoa de fora, ela tem mais facilidade de apontar um caminho. Então, às vezes eu estou com problema, às vezes em sala de aula, e alguma pessoa que esteja olhando a situação de fora pode me apontar uma possível solução, uma possível ideia. E nós sempre devemos estar abertos a ideias. Então, às vezes eu tenho algum aluno ali que ele não está conseguindo desenvolver o conteúdo, alguma coisa. Sempre uma ideia, ela é bem-vinda para que eu possa atender melhor esse aluno. E nesse caso, dessa mudança para quem está de fora ali olhando,
Ele é uma prática bem interessante, até eu vou citar um caso que o Cortella cita em uma das palestras dele. Ele estava organizando o teatro e as cadeiras estavam muito longe do palco. E ele começou a puxar a primeira fileira ali, puxando de uma por uma. E os funcionários do teatro, eles chegaram, o pessoal que estava lá, ele chegou a perguntar, mas o que o professor pretende fazer? Eu disse, mas eu tô aqui e tô achando que está muito longe essa fileira aqui de cadeiras. Quero trazer mais para perto do palco aqui. Então, quero puxar todas elas para frente. Vocês me ajudam? Nós ajudamos, sim, mas pode ser do nosso jeito? Ele falou, pode, claro que pode. Ele pensou que eles iriam continuar o que eles estavam fazendo, como eles estavam em mais pessoas, seria mais rápido. Porém, o jeito deles era pegar a última fileira e trazer à frente. E ia ser um trabalho muito mais fácil. Então, o que ele nos traz nessa reflexão? Ele nos traz ali onde estava. Eu tinha uma solução? Ele tinha. Ele ia puxar fileira por fileira de cadeiras. Era a melhor solução? Para aquele momento não era. E onde estava a melhor solução? Fora. Então, às vezes, um olhar de fora nos traz uma solução melhor para as situações, como esse exemplo ali. E isso pode ser aplicado em sala de aula também. Um olhar externo pode nos trazer ali questões que vão nos auxiliar em sala de aula. Aqui nós temos um Jamboard. Eu já vou abrir aqui a lousa interativa para vocês. Nesse Jamboard nós vamos colocar na primeira folha qual que é o papel que o professor, que o diretor e pedagogo eles têm na hora da observação ali. Qual que é o papel deles? Daí nós vamos dividir esses três ali, esses três requisitos ali, que é o professor, o diretor, o pedagogo e o técnico, em 3 páginas. Eu coloquei aqui o link para vocês, se vocês puderem já estar acessando. Na primeira página, nós vamos colocar o papel do professor. Na segunda página, o papel do diretor e pedagogo, na observação. E na terceira página, o papel dos técnicos, do núcleo. Na opinião de vocês, qual que seria o papel do professor, o papel do diretor e pedagogo, o papel do técnico? Vocês vão colocar uma notinha adesiva ali para colocar a opinião de vocês. Entre os 3 casos ali. Deixa eu compartilhar aqui o nosso Jamboard para o pessoal ir acompanhando também durante a nossa reunião. Então, qual que é o papel na hora da observação? Primeiro do professor, depois do diretor e pedagogo, e depois do técnico de núcleo. O pessoal já está contribuindo aqui conosco. Então, já temos aqui uma contribuição. O professor ele deve ministrar as aulas, fazendo com que os alunos
aprendam o conteúdo a ser estudado. O papel do professor, entre muitos, é de mediar o conhecimento. Perceber se a metodologia aplicada está sendo eficiente, adequar a metodologia, às vezes até alterá-la, estar apto. São todos papéis ali essenciais na hora da observação. Para o diretor e pedagogo, nós já temos um ali, auxiliar o professor nas questões que muitas vezes ele não sabe como responder ou como dar uma sequência a algum fato. Então, você veja como são papéis, na hora da observação, são papéis diferentes, mas todos são papéis construtivos que nós podemos citar. Além do professor também ser mediador do conhecimento, porém incentivando a autonomia. Ali também papel durante a observação da aula normalmente, como costuma ocorrer durante o ano letivo. São questões que nós temos que refletir ali sempre, né? Desse papel do professor, diretor, pedagogo, técnico, quanto à observação. Do técnico ali ver o que está sendo solicitado pelos professores e pelos diretores, dando um suporte em questões que muitas vezes precisam de uma mediação superior. Então, esse suporte sempre é bem-vindo, essa ajuda. Tem mais uma contribuição ali para os pedagogos auxiliar o professor e propor metodologias e analisar junto com o docente, os alunos que são ponto de atenção. Deixa eu ver se temos mais aqui no do professor. O professor é facilitador com a missão de despertar o interesse, o conhecimento e prepará-los para enfrentar os desafios da vida. Ali para o diretor analisar e compreender o ambiente, as condições da sala de aula. Aqui temos mais uma para o técnico, que é estar disponível a dar um suporte para que tudo ocorra conforme planejado.
que para o diretor e pedagogo também cumprir a sua função e não ser condizente ali com professores que precisam ser corrigidos e orientados. Então, também nós precisamos ter atenção quanto a isso, sempre orientar ali eles. Formar uma equipe de trabalho junto ao professor, gerando condições de um aprendizado de qualidade. E para o professor, estimular a criatividade do aluno. Para o técnico ali compreender junto com a equipe pedagógica o controle da escola e da aula observada, e assim auxiliar a equipe pedagógica e gestores na prática da observação, no contexto ali da escola, né? Compreender juntos com a equipe pedagógica o contexto da escola, da sala de aula observada, e auxiliar ali a equipe pedagógica, a equipe gestora. Mas ficou bem bonito aqui, pessoal, o Jamboard de vocês. Obrigado pela participação aqui de vocês. Ó, ficou bem legal, bem bonito. Várias contribuições para o professor, que eu citei, várias contribuições para diretor e pedagogo, várias ali contribuições para técnico. O pessoal já está chegando ali no técnico. São 3 contribuições para dar, né? Então, são questões ali que cada um tem um papel a desempenhar na observação. E esse papel ele é muito importante. Então, são todos os pontos levantados ali são importantes para a nossa observação de sala de aula. Então, todos eles ali contribuem de uma maneira formativa que vocês citaram. Então, vamos retornar aqui para o material. Então, nós vimos as respostas de vocês, as contribuições, todas ali falavam das três situações: professor, diretor pedagogo e técnico. Nós citamos várias aqui durante a nossa Meet. Temos ali também uma ali de analisar e compreender o ambiente, as condições da sala de aula para diretor e pedagogo. Então, são todas questões que são importantes. Vamos aqui para alguns conceitos importantes. Então, a observação da sala de aula como ferramenta de mediação da aprendizagem, ela tem esse ciclo. Ela fecha como um ciclo ali comum mesmo. Ela tem de início ali planejar, o acompanhamento. Então, primeiro, o que envolve esse planejamento de acompanhamento? Então, ele tem que ter uma hora para ir conversar com o professor na hora de atividade dele, perguntar ali sobre a observação, se pode ser qual aula pode ocorrer essa observação, explicar ali o que vai ser observado, quais fatos vão ser observados, critérios.
avaliar o processo ali com sabedoria, ele vai olhar com esse olhar para formar a aula ali do professor, para crescermos juntos. Ele vai reestruturar as ações para que essas ações elas tenham sucesso, essas ações propostas pelo professor em sala de aula. E, por último, feedback. Como o professor foi observado, ele gostaria também de ouvir esse feedback. Esse feedback ele deve ser repassado em uma hora atividade do professor, para avisar, tal dia eu vou te dar o feedback da minha observação. Daí o professor ali ele tem que receber ali esse feedback e esse feedback ele tem que ser de uma maneira construtiva. Ele não, primeiro o diretor, o pedagogo, ele deve trazer pontos positivos da sua aula. E se houverem pontos a serem melhorados, a serem aprimorados, eles devem ser citados ali com ideias, para que nós possamos estar crescendo junto. Não adianta eu chegar para o professor e dizer, eu quero que você melhore em tal ponto. Mas eu tenho que trazer uma ideia, eu tenho que trazer um ponto de contribuição também para a aula dele. Então, não é só eu chegar e dizer, tal ponto você tem que melhorar. Tem que trazer também algumas ideias. Aqui nós temos o planejar. Então, a observação de sala de aula ela tem todo um planejamento. A conceitualização, o que é a conceitualização? O diretor, o pedagogo, sentar ali com o professor na hora de atividade e explicar o que é a observação da sala de aula. O que vai ser analisado, quais critérios serão analisados durante essa observação, se ele vai analisar critérios de desenvolvimento ali do conteúdo, se ele vai analisar as estratégias de ensino-aprendizagem, se ele vai analisar como o professor organizou a sala de aula para aquele conteúdo, se organizou em meia-lua, como que ele organizou. A comunicação, deixe todos os passos bem claros para o professor, então ele vai deixar bem claro esses critérios que ele vai estar observando na aula. O planejamento vai ter uma pauta, esse planejamento ele vai observar, ele vai ter um dia para te dar o feedback, ele não ocorre já após, ele precisa de uns dias ali para ele te dar o feedback. A intencionalidade, qual que é o objetivo da observação? É colaborar, é crescermos juntos. O compromisso formativo, que é a postura ali, a quebra de resistência, a cultura de parceria, que ainda nós temos professores que não aceitam a observação em sala de aula. Nós temos que ir aos poucos quebrando esse conceito. E a devolutiva que eu acho mais importante ali, que é o apontar caminhos e não criticar. Então, ele vai apontar alguns caminhos e não vai criticar o professor que está ali em sala de aula. Ele vai apontar soluções, apontar caminhos e te direcionar, não vai simplesmente criticar. Então, não é um ponto negativo. O melhorar aqui sempre, ele é uma ferramenta de análise, de pesquisa. Então, quando eles estão observando, eles estão analisando, pesquisando, para que possa, nas formações continuadas que nós temos ali durante o ano letivo, ser trazido problemas que são vivenciados em sala de aula, como para a interação entre professores, alunos e conteúdos, de forma que melhore a qualidade da educação. Às vezes eu tenho temas na formação continuada que não condizem com a realidade, então eles querem trazer esses temas para a realidade ali. Então, buscar ser mais o chão da escola, como nós dizemos. Então, aqui nós temos as etapas da observação. Nós temos um antes, um durante e um depois. Então, antes da observação, nós temos um planejamento.
Então, ele vai ser apresentado uma proposta e os instrumentos que podem ser utilizados. Então, esse planejamento, o diretor e o pedagogo vão ter ali em mãos para apresentar essa proposta para o professor. Ali nós temos um durante, que é uma preparação, que é estar ali efetivando esses instrumentos previamente estabelecidos, na hora atividade estar sentando ali com o professor, escolhendo o local, um local estratégico para que possa ser discutido essa observação, para que não interfira na dinâmica da sala, no trabalho do professor. Que imagina se vai observar num dia de avaliação, já interfere, porque na avaliação eles estão ali já apresentando o conteúdo ali de forma escrita, então não é algo proveitoso para a observação. Ali nós temos o depois, que é o feedback, que ele proporciona o crescimento, ele planeja uma devolutiva, por isso que o feedback ele nunca é, observo você na segunda aula, na terceira aula nós já temos o feedback, não, leva alguns dias para te dar a devolutiva, também agendando ali com você um horário na sua hora de atividade para que possam ser discutidas estratégias, porque ele vai planejar estratégias para estar apontando um rumo para o professor. Aqui nós chegamos na parte mais interessante do nosso encontro de hoje. Esses daqui são os critérios de observação na sala de aula. Então, quando o diretor, quando o pedagogo entra na observação, esses daqui são os critérios que eles vão estar avaliando. Então, para processo de estratégia de ensino-aprendizagem, eles vão avaliar se o professor proporcionou ali algumas atividades diversificadas, que garantam ali uma aprendizagem de uma forma satisfatória, que atividades o professor trouxe. Eles vão analisar ali se a linguagem do professor ela está adequada ali para ser compreendida pelos alunos. Se às vezes o professor ele tem uma linguagem muito culta, muito científica, às vezes que fica de uma difícil interpretação para os alunos. Então ele tem que modificar essa linguagem para que os alunos consigam compreender. Então esse quesito também vai estar sendo analisado. Então as informações ali são apresentadas em uma sequência lógica. Então, ele apresenta o tema, faz um desenvolvimento, depois faz o fechamento com um resumo das ideias principais durante a aula. Que jeito que esse professor conduziu? Ele já chegou dando atividade, dando exercício sem apresentar o tema. Como que ele fez essa aula? Então, eles vão analisar isso, se ele desenvolveu o conteúdo, se esse conteúdo teve um início ali, um meio, um fim, com essa retomada ali para os alunos. Quanto à otimização de tempo, nós podemos citar ali se os alunos eles conseguiram terminar a atividade, tiveram essa orientação para que seja mantido esse ritmo da turma de todos terminarem. Temos a otimização do espaço, que o professor ele circula pela sala, contemplando os diferentes alunos em diferentes momentos. Então, às vezes, o meu aluno tem dificuldade. Se eu estou circulando na sala, ele consegue ali tirar a sua dificuldade com mais facilidade. A hora que eu estou passando ao lado da sua mesa, ele já consegue tirar essa dificuldade. Se o professor ali, ele fez a organização ali adequadamente da sala, se ele queria apresentar uma técnica ali de um trabalho em grupos, se ele dividiu em grupos para que os alunos conseguissem circular na sala, se ele dividiu a sala em meia-lua, como que ele organizou essa aula. E a comunicação.
Como que é feita a apresentação das informações, se é do modo verbal, visual ou sinestésico, se o professor usa o tom de voz adequado e atenta-se a todos os alunos, se um pergunta ele já responde, se ele não responde, a promoção do diálogo durante a exposição, a questionamentos e sugestões. O professor proporciona momentos de diálogo com os alunos. Esses são os critérios que são observados em sala de aula. Então, se nós notarmos, eles não são critérios que são difíceis de preencher, são critérios comuns no nosso dia a dia, critérios de uma organização. O diretor, o pedagogo, às vezes não tem o conhecimento do conteúdo. Às vezes ele não tem um conhecimento, por exemplo, da matéria de inglês. Ele vai lá ver como que você organizou a aula, se você deu continuidade ao conteúdo, fez o início, o meio, o fim, se você citou exemplos, teve essa linguagem que o aluno conseguia entender, se trouxe atividades diversificadas. Oi, Wallace, gostaria de contribuir? Então, professora, que legal que você tocou nesse assunto do que às vezes o pedagogo, ele, claro, não vai ter noção ali da formação, daquele conteúdo, porque não tem a formação do professor. E é por isso que é legal combinar previamente, justamente para, às vezes, explicar para aquele professor que eu não vou estar ali vendo se ele está ensinando certo a fórmula de Bhaskara, se ele, né? E é questão mesmo da questão didática, da questão da própria prática mesmo docente dele. Então, essa conversa, ela organiza, inclusive, até a ansiedade desse professor que, de repente, nunca teve algum pedagogo ali ou alguém observando a aula dele, né? E é legal também falar, olha, lá na tua atividade eu vou fazer uma devolutiva, fica tranquilo. É só mesmo para a gente, né, alinhar, eu quero ver se eu consigo organizar com todos os professores, para a gente falar a mesma língua, blá, 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 blá. Mostrar que não é aquela perseguição, que não é aquela avaliação, porque ele é aluno, que ele é professor novo aqui na escola e eu quero ver como é que ele é, assim, sabe? Que tem professores que ficam assim realmente ansiosos, que ficam, e tem pedagogos inclusive que não dão feedback nenhum. Simplesmente foram lá, observaram e ficou por isso mesmo. Comenta com a diretora, fala, né, fala em tom assim de tipo ironia, nossa, a aula dele é péssima, mas sabe, conversar com o professor, sentar e tentar ajudá-lo, eu já passei por situações assim, né, que eu já vi isso. Então, justamente porque tem professores que conhecem pessoas que também já passaram por isso, ou o próprio professor já viveu essa experiência, que não é muito fã dessa observação, né? Porque não teve essa conversa, essa explanação prévia, essa, como eu posso dizer, essa tentativa de amenizar um nervosismo desnecessário, né? Mas é essa a ideia. Ali ele até traz as etapas. Antes tem que sentar com o professor ali e conversar. Explicar o que é a observação, que muitas vezes não. E já Então, o teve professor situação, não. sabe, professor aqui, teve professor que falou assim, ué, mas o que que ela sabe de química para ir lá na minha sala ver minha aula de química, sabe? E aí a gente Assim, percebe que é um professor que não teve, assim, uma conversa com o pedagogo, que o pedagogo não chegou, não explicou. É aquele que está sem saber para que serve essa observação, isso. sabe? Ele não ainda entendeu que pode ajudá-lo muito na caminhada didática dele, no planejamento docente e tal, porque também tem essa falha do outro lado. Eu entendo, sabe, que o professor tem essa não aceitação, esse medo de ser observado, porque sempre já vem na cabeça que é supervisão, que é crítica, que é caça defeito, né? E aí já tem aquela questão de autodefesa. Mas por que na minha aula? Por que não na aula do fulano? Mas o que ela entende de química? Ela é formada em química também, sabe? Então, da Sim. feita que você conversa, e isso é muito legal na semana pedagógica, já conversar com o grupo, né, nesse momento ali com o coletivo, falar, ó, gente, vai para acontecer, né, poxa, mas é para isso, é para aquilo, vamos alinhar, vai ser com todo mundo, eu vou tentar com todo mundo, tal, tal. Então já ameniza a possível dor lá na frente, sabe? Isso. Mas é essa a ideia, para que se explique o que é a observação,
O que vai, os critérios de observação, que ele não é relacionado à fórmula do Bhaskara, o conteúdo de inglês, que muitas vezes o pedagogo, o diretor, às vezes não tem esse domínio dessa questão. Então, é uma questão que está voltada para o construtivo. Então, ela vai trazer ali essa observação para ver se o professor usou a técnica, se ele atendeu a todos os alunos, se ele usou uma linguagem que os alunos compreenderam, se ele organizou a sala de uma maneira que o tema proposto fosse satisfatório, se ele apresentou esse conteúdo verbalmente, visualmente, sinestésico, utilizando os sentidos ali. Então, se ele usa um tom de voz adequado para a aula. Então, nós temos alguns professores que às vezes falam até muito alto em sala de aula. Então, eles veio para observar essas questões, para que possa ser dado esse feedback, ser conversado com ele em pontos ali que possam vir a ser aprimorados e principalmente trazer o lado positivo da sua aula. Né? Nós temos que trazer primeiro na observação o lado positivo e depois trazer alguns pontos ali que possam vir a ser desenvolvidos ao longo do ano letivo, né? Então, sempre crescendo. Por isso que eu trouxe esses critérios de observação para os professores aqui do grupo. É muito bom que eles vejam, porque eles vão saber o que o diretor e o que o pedagogo vão estar analisando. E eles devem ser repassados pela direção, pela equipe, na hora que eles forem conversar com vocês. Então, esses critérios eles devem ser repassados e vocês devem estar a par deles. Agora nós temos o nosso em ação. Nosso em ação, ele tem vocês vão fazer o papel do observador. Vamos dividir em grupos ali nas salas temáticas e vocês vão observar uma aula ali de 5 minutinhos daquele link do YouTube. Deixa eu até colocar aqui o link para vocês no chat. Daí seria interessante que vocês copiassem esse link antes de irem para as salas temáticas, para que vocês possam já estar analisando. Então, vocês vão analisar essa aula ali, vão ter 20 minutinhos para levantar esses critérios da tabela anterior. Deixa eu voltar aqui para a tabela. Então, vocês vão assistir a aula e vão analisar a aula conforme esses critérios. Aqui você teve uma boa linguagem, seus alunos compreenderam, se ele organizou a turma de uma maneira que contemplasse a todos. Então, vocês anotem aqui o link do vídeo para nós estarmos discutindo depois aqui no nosso grupo principal. Então, anotem que eu vou abrir aqui as salas temáticas, daí vocês já vão discutindo ali nas salas temáticas.
Aí já deve ter aparecido o convite para vocês. Vocês vão ter 20 minutinhos para analisar essa aula. Não esqueçam de eleger ali um orador ali para que possa representar vocês aqui no nosso grupo principal. Só vocês aceitarem ali o convite que aparece na tela. Eu pergunto se você aceita ir para a sala temática. Sim, deixa eu postar aqui. Qualquer coisa, se precisarem também, o material fica lá no nosso mural. Lá vocês têm acesso a todas essas informações, de critérios de observação. O pessoal que está aqui na nossa Meet tem que aceitar o link, aceitar a solicitação ali da sala temática que apareceu na tela de vocês. Pessoal do grupo 2, lá tá faltando, só temos 2 lá na sala temática. Vocês têm que aceitar ali o convite da sala temática, pessoal, que aparece aqui na tela. Vocês têm que aceitar ali o convite para poderem discutir ali a aula, levando em consideração esses critérios ali, se o professor organizou, se ele passou o conteúdo ali de uma maneira clara. Aparece um recadinho aqui na tela de vocês. Se vocês aceitam participar, daí vocês têm que aceitar para ir lá para o grupo. Prof, eu tinha que ver o link lá, eu assisti o vídeo e não tem o link da turma para eu entrar. Aqui, ó, o link do vídeo. A turma, o do vídeo eu já assisti. A turma, ela aparece um recado na tua tela, se você aceita participar da sala temática. Ah, do grupo 2 aqui, para assistir, vi agora. Tá bom, obrigada, prof. Nada. Pessoal ali
É só aceitar o convitinho que aparece na tela para vocês. Daí vocês aceitam, vocês vão direto para a sala temática. Alguém tem alguma dúvida? Todos conseguiram acessar a sala temática lá para discutirem com os colegas? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui. Ah, daí é só você entrar e sair de novo da Meet que ele vai te chamar de novo para a sala temática. Ok, Solange. Ali, para quem o link não conseguiu aceitar ali, é só sair e entrar de novo, que ele aparece de novo o convite para participar. O pessoal conseguiu acessar os grupos para discutirem ali? Grupos, ninguém falou nada, eu vou voltar lá. Ninguém, e alguns nem apareceu a imagem. Vou tentar voltar de novo. Uhum. É só você aceitar a sala temática ali.
O pessoal já está retornando aqui para a nossa meet principal. Como foram as discussões? Quem ficou ali para representar o grupo, repassar a opinião ali para nós sobre os critérios, a análise. Pode falar, Pedro. Pode começar. Nosso grupo ficou muito ruim. Por quê? Porque junta eu de um lado e o Mauro do outro, a gente fala e não deixa os outros falar. Não, foi muito fazer uma bom. dupla, então. Não é bem assim. Todos nós falamos, né? Cada um dá a sua opinião, cada um fala ali o que é pertinente. Mas é legal, assim, quando tem várias opiniões, né? Pode continuar. Foi muito bom, nós conversamos bastante, todos tiveram a oportunidade de falar, né? Mas a questão, nós não acabamos não definindo quem ia falar. Então, acho que eu falo, quem quiser falar, fala, né? É muito boa a discussão, e a gente estava falando sobre as dinâmicas, né? E acabou vindo outras dinâmicas também no meio, e eu quero contribuir com uma outra dinâmica que eu nem compartilhei no grupo lá, tá? Desculpa aí de repente, mas eu fiz uma dinâmica uma vez, assim, porque a nossa discussão lá, Liliane, foi assim, questão de ver o lado do outro também, né? Eu acho assim que, por exemplo, que eu comentei lá, eu reclamo da minha turma, só que eu não vejo que aquela turma, eu dependo dela. Porque se eu não tiver aquela turma, eu não vou ter aquelas aulas. Se eu não tiver aquelas aulas, como é que vai ficar o meu salário? Ah, mas eu sou concursado, beleza. E o outro que não é? Então, eu vou estar contribuindo para que o meu colega perca a aula? Um exemplo. Né? Então, o meu salário vem do meu cliente. O meu cliente é o aluno. Então, partindo desse princípio, uma vez nós fizemos uma dinâmica assim, muito legal, onde para selecionar o grupo, porque assim, fulano vai ficar com fulano, não dá. Então, foi feito assim, feito vários bilhetinhos e um complementava o outro. Era mais ou menos assim. Então, um grupo aí de umas 50 pessoas na formação, e aí cada um pegava um bilhetinho e estava escrito lá assim, eu sou um barco sem remo. Daí uma outra pessoa
que pegou o outro bilhete, eu sou o remo do seu barco. Aquela pessoa que lá fazia uma dupla. E aí, eu sou uma bola sem gol. O outro, eu sou o gol da sua bola. E assim foi. E até dividiu, o grupo ficou bem legal. Que E aí a legal. dinâmica, o trabalho era assim. Então, como eu estava trabalhando com educação especial, então nós fizemos assim. Vedava o olho do colega da dupla e o outro ia carregá-lo. E a gente estava num campo, então passava pelo meio do mato, tinha que pular tronco. E foi muito bom que daí, assim, eu cego, eu dependo de outra pessoa. E muitas vezes a gente está ali na escola e a gente não vê essa dependência do outro, né? Então, eu cego, eu precisava do meu colega, que eu não foi eu quem escolhi, para eu conseguir me locomover. Então, foi muito, muito legal. E a questão da dinâmica da aula, a observação que eu fiz foi que, o que aconteceu? Eu faria aquela dinâmica um pouquinho mais diferente, que até a Yara também concordou, que cada momento que fosse mudando, a gente também trocava de par, para não ficar sempre com a mesma pessoa. Assim, na sala toda, você conheceria todo mundo. Interessantíssimo. Esse já é um ponto para trazer para o feedback, né, para o professor. Uhum. Mas é essa a ideia mesmo, de um ajudar o outro, ali um auxiliando o outro. E essas dinâmicas, o bom é que vocês discutiram outras dinâmicas ainda no grupo. E isso que torna enriquecedor o momento ali. Isso que é bom. Daí sim faz o nosso sentido no nome, grupo de estudos. Então ali um auxilia o outro, um troca ideia com o outro e juntos crescemos. Do próximo grupo, alguém gostaria de falar? A Camila que citou também, que é uma dinâmica boa de quebra-gelo, que facilita a interação. Do próximo grupo, alguém gostaria, quem que ficou ali para representar? Eu posso falar. Ok. Então, a gente percebeu a mesma coisa, né, que o Pedro comentou. Eu acho que as dinâmicas são muito válidas, porque o aluno, né, sai daquela rotina, eles gostam, eles participam bastante. No começo ali, a gente percebeu que eles estavam bem tímidos, depois eles foram se soltando, né? Mas realmente ali, nessa dinâmica mesmo, houve uma interação mais entre os parceiros ali, né, que ficou lado a lado. Pelo que eu entendi ali naquela aula, acho que foi uma aula uma dinâmica para início de aula. Então, o legal seria mesmo que fosse feita uma outra, ou a mesma dinâmica, ou outra, né, onde houvesse mais interação entre os alunos, né, para que eles se conhecessem. Então, assim, o fato deles serem, né, mais de idade, então também isso também às vezes faz com que eles sejam mais tímidos, né, com que eles fiquem mais acanhados no começo, e depois eles vão ficando mais à vontade. Mas, assim, essas dinâmicas são sempre válidas, porque tornam a aula, assim, bem diferente, né? Se você pesquisar, tem várias dinâmicas de vários conteúdos, né? Se você procurar, e que você pode acoplar ao teu conteúdo ali para tornar diferenciada a sua aula, não ficar naquela rotina. É isso. Então, as dinâmicas, elas são bem produtivas, são ótimas para início, né? E são algo que deve ser trazido. Quanto mais dinâmicas, melhor. No próximo grupo, quem que gostaria de comentar? Nós temos um grupo que ainda não comentou. Grupo 2 e o grupo 3 já se representaram ali. Falta o nosso grupo 1. Quem que vai falar ali do grupo 1?
Grupo 1 ali, quem que ficou para repassar aqui o debate para nós? Estavam no grupo 1 a Cleusa, o Lemir, a Fátima, José Antônio, José Augusto, Márcia. Quem que gostaria de comentar ali do grupo 1? Professora, eu acho essa dinâmica bem importante e a gente sempre, várias vezes já foi feita aquela outra, porque a gente muda de turma, tipo assim, com o balão, né, também, de não deixar o balão cair no chão, né? Sim, essa é interessante. Quanto mais pessoas você põe uma quantia, conforme as pessoas vão saindo, vai ficando os balão, né? E daí quanto menos gente, menos vai ficar no ar também, né? Sim, então, essa. Tem essa e também tem aquela com frase que você pode pôr dentro, né? E você vai fazendo a leitura das mesmas, né? Então, essas dinâmicas aí eu vejo que, seja de balão, seja de qual for, igual os colegas colocaram, todas elas são importantes, né? Faz com que os alunos se distraiam um pouco também, e depois volte a calma, até por isso, né? Durante as aulas, né? É verdade. Boa pontuação, Fátima. Que eles ali se acalmem um pouquinho. Mas seria essa a ideia mesmo. Bom é que vocês vão trocando ideias entre os grupos ali, vão crescendo juntos. Então aqui nós temos que o feedback ele traz ali um ambiente de aprendizado. Temos aqui como que fazemos um feedback formativo, que primeiro nós destacamos os pontos importantes em relação ao que está sendo analisado, depois nós perguntamos e instigamos o interlocutor para fomentar o diálogo e orientamos o diálogo para gerar conclusões. Destacamos sempre o que faz sentido para os dois e estabeleça metas de ação que possam ser retomadas no próximo momento do feedback. Então, estabelecer pontos ali que nós podemos estar contribuindo. Então, aqui nós temos como não ser uma conversa difícil, o feedback, que é realizar um momento sempre agradecendo, fortalecendo o vínculo ali, apontando pontos positivos, focar ali que não no sentimento que a pessoa possa ter, também ouvir o que a pessoa diz e apresentar alternativas, sempre opções para que os problemas sejam solucionados e terminar agradecendo esse momento para que ele seja refletido nos encaminhamentos ali posteriores. E nós temos uma troca de experiências que vocês realizaram ali nas limites de técnicas. Deixa eu repassar aqui o link da avaliação para vocês. Enquanto vocês vão preenchendo a avaliação da reunião, eu vou fazendo a chamadinha de vocês. Quem não tiver acesso ao microfone, pode responder aqui pelo chat. A nossa turma ali é a turma P. Christian. Ok, está conosco. Cleusa. Presente. Benjamin.
Ele estava aqui conosco também. A Edna. Saí sem querer da sala, Sem professora. problema. Camila presente. Ok, Camila. O Eduardo não está. Elenir. Presente. Eveline. Elimir presente, professor. Ok. A Eveline está. Fátima. Presente. Giovana. Presente. Yara. Yes. Está ali conosco. Faltou o que, Jota Voz? E agora? Fazemos nós? José Antônio. Presente. José Augusto. Ok, levanta a mão. Marie. Boa noite, presente, professora. Mauro. Presente, professora. Patrícia. Ali conosco. Pedro. Presente. Ok, Elenir. Solângela. Está ali conosco. Wallace. Presente. E Márcia Laumann. Presente. Ok. Então, pessoal, vocês vão terminando ali de preencher o formulário. Quem tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para auxiliá-los. E um ótimo descanso a todos. Não tem foto hoje? Ah, é a nossa foto. Esqueci da foto. Se vocês puderem abrir a câmera aqui para nós. Professora, desculpa, eu acho que caiu a minha conexão bem na hora da chamada, mas eu estou aqui, tá? Tranquilo, Yara, eu marquei aqui. Quem puder abrir a tá. câmera. Bem na hora de me chamar. Tá bom, então? Tá. Quem puder abrir a câmera para nós tirarmos o print? Então, no 3, então, pessoal. 1, 2, 3. Ok. Obrigado pela participação. E obrigado por me lembrarem lá do print, Wallace. Estava quase me esquecendo. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, povo. Eu que agradeço. Boa noite, doutora. Obrigado. Boa noite. Professora, eu que fiquei aqui na reunião, não tem problema, não precisa fazer nada de diferente não para a chamada, né? Não, só falar eu repasso lá que você professora. participou. Ok, obrigada. Por nada. Boa noite, bom descanso, Vânia. Bom descanso para vocês. Eu perdi o link da avaliação, não faz mal você não fazer? Eu envio novamente aqui, ó. Também envie, fazendo um favor. Uhum. Eu já saio, tá? Boa noite. Deixa eu enviar aqui. Veja se dá certo lá, Márcia. Deu certo, tá? Já? Boa noite. Boa noite, bom descanso. Vou enviar.
Vou encerrar aqui a chamada. Até semana que vem. Boa noite.